Olá, querido ouvinte da Web Rádio Caminho da Paz. Meu nome é Cibele e a partir de agora você é meu convidado para o programa Espiritismo para Iniciantes, os primeiros passos na doutrina. Sejam todos muito bem-vindos. Nesse espaço, os conceitos fundamentais do Espiritismo são abordados de uma maneira bem simples e objetiva, para que todos possam compreender. No programa da semana passada, falamos sobre a mediunidade e os médiuns, esclarecendo que a comunicação entre espíritos encarnados e desencarnados sempre existiu, pois é uma característica dos seres humanos. Todos nós, em menor ou maior grau, somos médiuns. A maioria de nós faz esse intercâmbio por meio de intuições, sonhos, pressentimentos. Já outros fazem isso de maneira mais ostensiva, por meio da audiência, vidência, da psicografia, psicofonia ou ainda pelos efeitos físicos. Até agora, nós vimos aqui ao longo dos nossos programas que Deus é perfeito em todos os seus atributos e Ele é justo e bom com todos. Vimos que nós somos espíritos que um dia fomos criados por Deus e que somos imortais, isto é, eternos. Vimos também que todos fomos criados da mesma forma, ou seja, simples e ignorantes, e que todos teremos o mesmo destino, que é a perfeição. Agora, você acha que é possível nos tornarmos perfeitos, adquirir todo o conhecimento intelectual existente na humanidade e todo o desenvolvimento moral, ou seja, eliminar nossos vícios e imperfeições e desenvolver plenamente todas as virtudes em apenas uma existência? Acho que nem que se a gente vivesse 200 anos, 500 anos, eu imagino que a gente não conseguiria cumprir com esse objetivo. Imagine então aquelas pessoas que nascem e morrem poucas horas depois, ou vivem apenas alguns anos, ou outros que morrem na juventude, ou ainda aqueles que nascem com alguma deficiência física. Como que eles conseguiriam? Se Deus é justo e bom, por que Ele não dá as mesmas oportunidades para todos nós? A chave para essa resposta está num dos conceitos mais conhecidos do Espiritismo, a reencarnação, ou a pluralidade das existências, ou ainda a volta do espírito diversas vezes à vida corpórea. Mas é preciso deixar claro que a ideia da reencarnação não é recente, nem foi inventada pelo Espiritismo. Trata-se de uma crença muito antiga, cuja origem se perde no tempo. Vamos então resgatar um pouco da história desse conceito. Na antiguidade, os povos da Ásia, como os hindus e os budistas, os povos da África, como os egípcios, e os povos da Europa, como os gregos, romanos e celtas, acreditavam que o espírito do homem poderia voltar a viver na Terra em uma nova existência. Alguns desses povos, inclusive, acreditavam que as pessoas depois da morte pudessem voltar a viver em um corpo de um animal. É o que chamamos de teoria da metempsicose. Sabemos hoje que isso é impossível, pois o espírito nunca retrocede no grau de evolução alcançado, podendo apenas estacionar temporariamente no seu grau de desenvolvimento. Na história da humanidade, as grandes revelações nunca surgiram subitamente. Se fizermos uma analogia com a atividade da agricultura, podemos pensar assim: sabemos que primeiro é necessário preparar a terra, adubar o terreno, para que depois se plante a semente no momento certo, para que ela possa germinar forte e saudável a fim de gerar os frutos.
Com as grandes ideias que têm por base a verdade, ocorre exatamente da mesma forma. Primeiro, é necessário que venham precursores que preparem parcialmente o caminho. Mais tarde, quando o tempo é chegado, Deus envia homens com a missão de resumir, coordenar e complementar as ideias, para aí sim elas se fortalecerem e formarem uma doutrina. Dessa maneira, não surgindo bruscamente, a nova doutrina é revelada e encontra um ambiente mais propício para a sua aceitação. Exatamente assim ocorreu com a doutrina cristã, que foi pressentida muitos séculos antes de Jesus. Cerca de 470 anos antes, os filósofos Sócrates e Platão foram seus principais precursores, proclamando a crença num Deus único, na imortalidade da alma e na vida futura. Eles também falavam claramente sobre o princípio da reencarnação, sobre as diferentes situações das almas no plano espiritual, de acordo com sua maior ou menor pureza, e muitos outros conceitos que o Espiritismo revelou somente no século XIX. Você pode conferir o resumo da doutrina de Sócrates e Platão na introdução do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Quando Jesus passou pela Terra, quase 500 anos depois de Sócrates e Platão, ele também deixou claro o conceito da reencarnação. No Evangelho de João, no capítulo 3, vamos encontrar um diálogo de Jesus com Nicodemos, que era um estudioso das Escrituras Sagradas. Diz o texto que Nicodemos veio à noite encontrar com Jesus e que o mestre lhe esclareceu: em verdade vos digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E Nicodemos perguntou: como pode nascer um homem que já está velho? Pode ele entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? E Jesus respondeu: em verdade vos digo, se um homem não renascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne, o que nasceu do Espírito é Espírito. Não vos espanteis se vos digo que é preciso que nasçais de novo. O Espírito sopra onde quer, e escutais sua voz, mas não sabeis de onde ele vem, nem para onde ele vai. Ocorre o mesmo com todo homem que é nascido do Espírito. Quando Jesus disse que o que nasceu da carne é carne e que o que nasceu do Espírito é Espírito, ele deixa evidente a diferença entre corpo físico e espírito. Também que um é independente do outro. Quando ele afirma que o Espírito sopra onde quer e não sabeis de onde ele vem nem para onde ele vai, Cristo se refere às encarnações anteriores. Não sabemos o que já fomos, o que já fizemos. E o que será de nós após essa existência vai depender do que fizermos agora. Se o espírito ou alma fosse criado ao mesmo tempo que o corpo, se saberia de onde veio, uma vez que se conheceria o seu começo. De qualquer maneira, essa passagem é a confirmação do princípio da pré-existência da alma e, por consequência, da pluralidade das existências. Outra passagem que expõe o conceito da reencarnação é o episódio da Transfiguração, que foi registrado tanto por Mateus como por Marcos. Quando Jesus se transfigurou, apareceram ao seu lado, conversando com ele, Moisés e Elias, ambos espíritos que já estavam havia séculos desencarnados. As profecias diziam que Elias tinha que vir antes do Cristo. E se Jesus era o Cristo, como é que Elias ainda estava no plano espiritual? Os discípulos que presenciaram a cena tiveram essa dúvida e questionaram Jesus assim: não dizem os escribas ser preciso que antes volte Elias? E Jesus respondeu:
É verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio e eles não o reconheceram e o trataram como lhes aprouve. É assim que farão sofrer o Filho do Homem. E então os discípulos compreenderam que Jesus estava se referindo a João Batista. Reencarnado como João Batista, Elias tinha voltado à Terra para fazer o seu papel de precursor do Cristo. A história nos conta que João Batista foi decapitado a mando do rei Herodes, e assim ele retornou ao plano espiritual. No episódio da Transfiguração, ele se apresentava novamente ao lado de Jesus e à vista dos seus discípulos num fenômeno de materialização. Novamente, recomendamos a todos a leitura do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, que detalha justamente essas passagens explicadas à luz da doutrina espírita. O curioso é que o termo reencarnação fazia parte do cristianismo primitivo até metade do século IV. Isso mudou depois do Segundo Concílio de Constantinopla, por exigências do Império Bizantino. O pedido foi feito por Teodora, esposa do imperador Justiniano. Como era comum naquela época, Teodora tinha muitos escravos e, por ser rainha, ela se achava pertencente a uma classe de seres humanos superiores a todos eles. Ela tinha verdadeiro pavor em pensar que poderia retornar um dia à Terra na pele de uma escrava negra. Por isso, Teodora desencadeou uma forte pressão sobre o Papa da época, o Papa Virgílio, para que ele abolisse o termo das Escrituras, achando que assim seu problema estaria resolvido. Curiosa essa história, não é? Bom, vamos agora para um pequeno intervalo e já voltamos trazendo a definição que os espíritos superiores deram a Kardec sobre o princípio da reencarnação. Não saia daí!